Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês mais uma receita. Hoje eu trouxe essa opção de massas amanteigadas. A massa amanteigada é uma massa muito saborosa. Essa receita que eu trouxe hoje para vocês é uma receita simples, fácil, e você pode usar a massa amanteigada em diversos tipos de bolos mais estruturados. Inclusive já faço essa receita há bastante tempo, tem até a apostila dela. E hoje eu vou passar para vocês a receita da massa branca e da massa de chocolate. Vamos lá? Então aqui, pessoal, para começar, eu separei 100 gramas de manteiga sem sal. Se você quiser utilizar com sal, também dá. Ou pode ser margarina também. A margarina também dá super certo, eu já fiz várias vezes. E normalmente eu uso a margarina Qualy, tá? Aqui separei 100 gramas de manteiga. A manteiga precisa estar em temperatura ambiente, mais molinha. Não pode estar derretida, tá? Precisa estar em ponto pomada ou em temperatura ambiente. Aqui, o que eu faço? Coloco a manteiga dentro da tigela da batedeira. Todos os ingredientes eu pesei aqui, eu vou passar em gramas para vocês. Vou deixar também anotado na descrição do vídeo, logo abaixo aqui, vai estar todos os ingredientes anotados e as quantidades. Aqui, pessoal, logo em seguida, vou colocar também o açúcar refinado. 160 gramas de açúcar, de preferência o refinado para massa amanteigada, pessoal. Então aqui, o que eu vou fazer? Essa massa eu vou saborizar com baunilha. Aqui eu coloquei uma colher de chá de essência de baunilha. Mas depois eu vou mostrar para vocês que dá para saborizar essa massa com outras opções também. No final do vídeo eu vou dar vários detalhes. Aqui, pessoal, então o que eu faço? É levar para a batedeira essa mistura de açúcar com manteiga e bater até ficar um creme mais clarinho. Aqui, em média, eu vou bater por mais ou menos um minutinho. Pessoal, aproveitem já para se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito. Dê um like aqui no vídeo, compartilhe. Toda semana eu estou trazendo receitas aqui novas para vocês. Agora, o que eu faço? Eu paro um pouquinho para tirar esses excessos que fica nas laterais e também no fundo, dou uma mexida e volto a bater novamente. Então aqui vou bater até formar um creme mais clarinho. Vou mostrar para vocês. A massa amanteigada, ela é muito saborosa, gente. E ela é ideal para bolos mais estruturados, com recheios mais pesados, ganaches, pasta americana. Agora, olha, ficou esse creme mais clarinho, bati o açúcar e a manteiga. Agora eu venho com 2 ovos. Esses 2 ovos também eu pesei toda a receita. Então, pessoal, são 110 gramas de ovos. Aqui eu parei um pouquinho, coloco um ovo, depois bato mais um pouco, coloco o outro ovo, tá? Então, pessoal, a massa amanteigada, ela é uma massa muito saborosa, que você vai usar aí, pode ser até em bolos caseiros ou em bolos com recheios mais pesados, mais estruturados, bolos de andar também. Então aqui, pessoal, eu parei um pouco para retirar esses excessos das laterais e torno a bater aqui mais um pouco novamente, uns 30 segundos aí. Agora, vou colocar mais um ovo, o último aqui, que são 2. Coloco o último ovo e bato novamente. É importante fazer esse processo, essas etapas, porque dá diferença na receita. Então aqui, o que eu fiz? Bati e vai ficar assim, esse creme branco mais clarinho. Também o creme, ele pode dar uma leve talhadinha, é normal para bolo amanteigado. Então fica assim, esse creme mais volumoso. Agora, pessoal, esse outro processo eu vou fazer à mão aqui, eu vou adicionar farinha de trigo. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 155 gramas de farinha de trigo e vou misturar manualmente mesmo. Aqui, essa farinha de trigo eu vou dividir metade, peneiro. Eu sempre gosto de peneirar a farinha de trigo. E aqui eu venho com o leite, que inclusive o leite também tá em gramas, tá? 125 gramas de leite. Coloco metade do leite. O leite não é morno, não é gelado, é em temperatura ambiente também. Vou mexer.
Aqui, se caso você quisesse fazer uma massa, saborizar com laranja, uma massa de laranja, você colocaria no lugar do leite o suco, a laranja espremida e uma colher ou meia colher de chá de raspinhas de laranja. Fica muito saborosa também. Então aqui coloquei a outra metade da farinha, fiz o mesmo processo, peneirei e o restante do leite. Então, como eu falei para vocês, no caso a massa de laranja, você substituiria o leite pelo suco de laranja, a laranja espremida. Fica muito bom, gente. E eu vou dar outras dicas para vocês também, que dá para você saborizar de outras formas. Já vou falar para vocês também. Aqui a massa ela fica assim, eu vou reservar, eu não vou colocar fermento agora, tá? Deixo aqui, cubro, reservo, que eu vou mostrar para vocês que eu vou colocar o fermento nas duas massas juntos, tá? Que é a massa de chocolate, eu vou mostrar para vocês que tem uma diferença. Aqui, para a massa amanteigada de chocolate, o que eu fiz? O processo aqui, a quantidade é a mesma. O que eu fiz? Eu bati lá aquela parte do açúcar, da manteiga, depois incluí os ovos, mesma coisa, fiz o mesmo processo. Fica esse creme branco com as mesmas quantidades, 2 ovos, 100 gramas de manteiga, o açúcar, fiz exatamente igual. E agora a diferença é que aqui eu vou colocar a farinha de trigo, eu retirei 20 gramas de farinha de trigo e coloquei no lugar 20 gramas de cacau em pó. Pode ser o chocolate em pó também, 50%, aqui é o cacau, 100%, sempre é 100%. Então, você pode também colocar o chocolate em pó 50%, só que vai ficar uma massa um pouco mais clarinha. Então, o que eu fiz? Como eu falei para vocês, retirei 20 gramas de farinha de trigo e coloquei no lugar 20 gramas de cacau em pó. E aí, faço esse processo, vou colocar aqui a metade desses 2 ingredientes, que eu coloquei o cacau junto com a farinha, e coloco metade, vou intercalando, e metade do leite também. O leite, a mesma quantidade, que é 125 gramas de leite. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar todo anotado, tanto a massa de chocolate como a massa de baunilha. Vai estar tudo anotado aqui na descrição para vocês. Então, venho, coloco a outra metade. E intercalo, coloco o leite, finalizo aqui com o leite. Então, aí no final também vai ter uma diferença que eu vou incluir também junto com o fermento, um pouquinho de bicarbonato para dar uma cor mais escurinha na massa do bolo. Então, misturo bem e vai ficar assim, pessoal, nessa consistência, fica uma massa mais densa, mais cremosa. Então, aqui ela vai ficar assim, a massa. Aqui eu separei para poder colocar o fermento aqui por último, para mostrar para vocês. Então, aqui, as texturas da massa, ela fica assim, uma massa bem cremosa. Aqui, pessoal, para a massa de baunilha, eu vou colocar 7 gramas de fermento em pó. Então, aqui coloco 7 gramas de fermento em pó e vou misturar bem aqui. E para a massa de chocolate, eu coloquei aqui 5 gramas de fermento em pó, mais 4 gramas de bicarbonato de sódio. Se você quiser colocar só o fermento, ok, tudo bem. Mas o bicarbonato vai ajudar a realçar mais a cor do bolo, vai ficar mais escurinho. Então, eu vou falar para vocês também qual é o rendimento dessa massa, vou dar dicas para vocês, se vocês quiserem dobrar de volume, tá? Então, o que acontece? Só misturar aqui o fermento nas duas massas. Então, uma dica, pessoal, se vocês quiserem colocar aqui, por exemplo, nozes picadinhas, aqui eu recomendaria para essa quantidade da massa branca, 25 gramas de nozes, ou frutas secas picadinhas, tá aqui também. E seria nesse momento, no final. Ou então gotas de chocolate.
ou pedacinhos de biscoitos, né, que normalmente faz biscoito Oreo dentro da massa, os pedacinhos de biscoito. E aí seria nesse momento, principalmente na massa branca. Agora eu separei a forma. Então aqui, pessoal, eu tô utilizando formas de 20 centímetros de diâmetro. O que eu faço? Eu vou só untar o fundo aqui da forma, que você pode ou untar com óleo, ou então colocar uma folha de papel manteiga embaixo. Só nas laterais eu não vou untar, para manter a massa mais retinha. Então coloco toda a massa dentro das formas. Quando você for assar massas amanteigadas, não é bom colocar uma quantidade grande de massas dentro de uma forma só. Você sempre coloca um pouco menos, ou separa em formas, divide em 2 formas ou em 3 formas. É bom sempre colocar para que ela asse um pouco mais rápido e asse melhor, tá? Então aqui coloquei as 2 massas na forma, 20 centímetros de diâmetro essa forma. Vou levar para assar. Eu dei uma pré-aquecida no forno uns minutinhos antes, uns 3, 4 minutos antes aí. Deixei lá esquentando um pouco. E agora levo para o forno, vai ficar em média aí de uns 35 a 40 minutos. Isso vai depender muito de cada forno. Então você vai acompanhando aí no seu forno. Aqui já deu tempo, a massa já ficou pronta. Ela fica uma massa muito fofinha e ela doura fácil, tá? Ela fica douradinha fácil. Aqui, olha, pessoal, ela fica muito fofinha essa massa e fica muito saborosa também, pessoal. Essa massa, o ideal é que você desenforme ela fria, tá? Porque senão ela vai quebrar, essa massa ela fica mais fofinha quando tá quente. Quando ela esfria, ela ganha mais estrutura, tá? É normal de massa amanteigada. O que eu vou fazer? Espero esfriar, desenformo. Vou passar aqui na lateral uma espátula ou alguma faca para ajudar a desenformar aqui. Mas ela sai bem facilmente aqui das laterais também. E aqui, o que eu vou fazer? Eu desenformo, eu vou cortar esse topinho aqui com uma faca ou com um cortador, fatiador. E aqui eu fiz isso com a massa branca, cortei aqui o topinho em cima e olha como fica essa massa, pessoal. Uma massa muito saborosa e ela fica muito boa para trabalhar com bolos, aqueles bolos que pasta americana, bolos com coberturas de ganache, mais estruturados. Então aqui eu vou falar para vocês o rendimento dessa massa. Aqui essa receita me dá 2 discos de massa de mais ou menos 1,5 cm de espessura cada disco, tá? Então, o que você faz? Para 3 discos de massa, se você quiser 3 discos de massa, você faz mais meia receita. Para 4 discos de massa, você dobra a receita, faz mais uma receita. Essa massa, como eu falei para vocês, ela é ideal para uso em recheios como ganache, brigadeiro, decoração de pasta americana, bolos de andar, coberturas em ganache, recheios mais firmes, mais pesados, um bolo que vai ficar um tempo fora da geladeira. Essa massa, a validade dela é de 5 a 6 dias na geladeira, mas você pode congelar. Eu não gosto de congelar massas de bolo, mas se você quiser também pode congelar bem embalada por até 90 dias. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar o vídeo. Façam e me contem depois. Beijo, tchau!